Voltando aqui para os nossos vídeos nesse canal, eu sou a Shen Dailen, eu sou publicitária e mentora de mulheres e de negócios. Estou aqui mais uma vez para falar sobre alguns assuntos importantes, para divagar com vocês, filosofar, que é o que eu tenho feito aqui nesse canal do YouTube. E se você ainda não faz isso, parar um tempo para divagar sobre assuntos, para pensar. Eu gostaria de te convidar a fazer isso. E você pode, inclusive, até criar um canal, assim como eu também criei, para ir divagando sobre assuntos que você acha importantes, que você considera relevante para falar com as pessoas, porque elas vão aparecer. Então, hoje eu queria falar sobre essa data especial, que é o portal 9 do 9 né? Então, 9 de setembro de 2025, então acaba dando 999, que no final também vai dar 9, que é 27, né? Então vai dar 9. É uma data numerológica muito importante. Quem acompanha a espiritualidade, energia, numerologia, sabe da importância dessa data. Só que muita gente fica buscando, fica esperando essas datas, portais, como se fossem aqueles momentos de salvação, sabe? Não, mas peraí, eu tenho que parar tudo para no dia portal eu sintonizar com a energia daquele portal, eu fazer uma limpeza, eu tomar um banho, escrever uma carta, né? Hoje, no caso do portal 9 do 9, é uma data de encerramento de ciclos e início de novos ciclos. Avaliar ali aquilo que você plantou, aquilo que você está colhendo ou que você vai colher. Então, tem gente que fica nessas datas bem assim, ó, pega a carta e escreve a carta e faz um ritual. Mas e antes disso? E depois disso? E durante, né, tudo isso, durante a vida, vocês vivem realmente nessa vida ritualística, nessa vida de estar atentos, de observação, ou é somente nessas datas, né? De que adianta? No dia de hoje, eu tenho uma alimentação super saudável, leve, não comer carne, não fazer sexo, para poder sintonizar com esse portal. E se nos outros dias eu faço tudo o oposto, eu faço tudo no exagero, ou hoje eu estou zen, não falo nenhum palavrão, não penso nenhum pensamento negativo. Quando ele chega, eu já corto. E nos outros dias? Nos outros dias, o que eu faço? Essa busca incessante por momentos de viradas de chave, momentos de Eu lembro, tinha um professor na faculdade, ele era professor de linguística. Mas só depois eu fui entender que ele usava com a gente muito da linguagem da psicanálise, porque na época ele fazia curso de psicanálise, estava se formando. E ele falava muito sobre o ser humano ficar buscando aqueles momentos de aqueles momentos de sabe? De você virar a chave, disruptivos. Você romper com o padrão da sua vida, romper com um lugar, com um ambiente, com uma crença. E a gente fica buscando por esses momentos divinos. Mas os momentos divinos, eles acontecem no dia a dia, não é um portal, não é uma virada astrológica que vai transformar, vai influenciar, sim. Inclusive no dia de hoje, né, quem estiver assistindo esse vídeo depois, hoje mesmo. Se vocês buscarem as notícias do dia de hoje, o mundo está explodindo, né? Notícias de manifestação em países, ataques de drones em outros países. É um dia assim que se você só assim passar pelos jornais, você vê o impacto explosivo no sentido de finalizações e recomeços para a data do portal. E se você observar a sua vida, muito possivelmente ela também está nessa virada. Mas aguardar isso e torcer por isso como um milagre e no dia seguinte não dar continuidade a nada do que foi pensado hoje, ou não dar continuidade a esses hábitos bonitos e saudáveis que foram feitos no dia do portal,
não tem sequência, não tem milagre, não tem portal que salve, né? Então, eu queria falar com vocês sobre isso hoje e sobre três comportamentos que a gente tem que estar muito atento, é, para observar e para mudar no dia a dia. Então, essa coisa de esperar por sinais e não agir após eles é algo que tem que ser corrigido. A gente não pode ficar esperando pelo momento. A gente tem que ir vivendo a vida ao longo, né? E ir reconhecendo os momentos divinos dentro dessa vida. Então, dentro das minhas 24 horas, quais são os momentos divinos que eu tenho? Até nas atitudes mais básicas, até nas reuniões mais simples, até na conversa mais banal, vai ter ali um momento divino que você vai, se você sintonizar e prestar atenção, ali tem um aprendizado, ali tem a tal virada de chave, ali tem um insight de algo que precisaria para você fechar o quebra-cabeça de um projeto que você está montando. Estar atento nesse dia a dia mesmo, não numa data energética, num alinhamento dos astros, né? A questão da dispersão de energia, às vezes a gente dispersa muita energia com tudo, com ficar vendo notícias, com é, ficar buscando incessantemente reprogramar crenças, reprogramar crenças e não agir. Eu sou dessas pessoas que estou sempre em busca da reprogramação de crenças. E eu já fui das pessoas que estavam em busca disso, achando que só isso ia trazer uma mudança. Mas tem que ter a ação. Então, eu faço reprogramação de crenças para atrair cliente, sim, e eu vou fazer reunião, eu vou fazer live, eu vou fazer divulgação. Esse movimento precisa ser constante, precisa ser dia a dia, principalmente quem empreende. E quem não empreende também tem que estar nesse movimento de dia a dia, porque nada, aquela ideia de segurança corta. Vocês viram, inclusive, uma notícia, se não viram, pesquisem sobre isso, que o Itaú cortou 1.000 funcionários que faziam home office, porque eles mapearam, fizeram vários estudos sobre produtividade no home office e observaram ali que tinha muita gente com tempo de ausência, né? Tempo fora da tela, tempo fora do computador, muita gente que não mexia o mouse, ou seja, e aí, gente, só um parêntese, isso é tão óbvio. Eu, quando trabalhava em escritório, em agência, eu já sabia que os RHs, né, têm como implementar isso dentro do computador da empresa, dentro do sistema. A gente já sabe disso, ó. E como é que as pessoas ainda insistem em achar que conseguem enganar, né, uma empresa gigante ou que, poxa, estão trabalhando, estão recebendo salário e estão em tempo de ausência, estão fora do computador, estão fazendo o que com aquele tempo? Porque quando você empreende, se você fica em tempos ausentes, em tempos de procrastinação, em tempos passando o dedinho aqui no celular, a conta chega. O resultado não vem. Você passou horas do seu dia e não fez venda, e você não divulgou o seu trabalho, e você procrastinou mais uma vez. Então, para quem empreende, ó. Vamos colocar um Itaú no nosso radar, no nosso cérebro. Ó, peraí, tô procrastinando no celular. Opa, volta para produzir, volta para trabalhar. Que esse momento é um momento de trabalho. Se eu não estiver trabalhando, então eu vou meditar, então eu vou cocriar, então eu vou reprogramar minhas crenças, mas eu não vou ficar procrastinando. Vamos botar o radar do Itaú na mente? Lembrei de falar esse parêntese aqui com vocês. E o outro ponto é sobre delegar. Delegar aquilo que é importante, mas também reconhecer aquilo que é importante você fazer. O que eu mais vejo são empreendedoras querendo delegar tarefas que, para o momento do negócio delas e para o momento do bolso delas, ainda é importante que elas façam essas tarefas. Então, tem muita gente querendo contratar social media. Ah, porque eu não consigo fazer conteúdo e tudo mais. Nesse momento do negócio, você vai, é, poder investir? Ah, mas tem gente de todo preço. Então tá bom. Contrata uma social media baratinha. Vai dar resultado?
Você vai conseguir ter movimentação ou você vai se frustrar porque investiu e não teve resultado? Você tem tempo? Fez uma transição, tá em casa, tem tempo? Então é o momento de botar a cabeça para funcionar e fazer o seu melhor. Entra numa mentoria, segue o que a mentora está falando, ou faz um curso desses de audiência, mas você tentar fazer, ao invés de simplesmente já delargar, já querer passar para outra pessoa algo que nem você tem noção ainda. Porque quando a gente quer delegar, a gente tem pelo menos aquele conhecimento básico sobre o assunto, né? Uma noção básica de como funciona, até para poder ter como trocar com aquela profissional que você está contratando. Então, tem muita gente delargando, deixando mesmo, querendo contratar, ou então entra numa mentoria que fez várias promessas, que ia te pegar na mão, e isso não aconteceu, e aí você desistindo, largando seu trabalho. Então, é muito importante. Eu sou dona do meu negócio, eu sou dona do meu tempo, eu sou a dona das minhas prioridades, dos meus sonhos, meus projetos. Eu sou a dona desses projetos. Eu quero fazer uma viagem, eu não posso terceirizar para o meu marido o desejo dessa viagem. Eu tenho que planejar essa viagem. Eu tenho que trazer para ele essa ideia, fazer ele comprar essa ideia comigo também. Mas quem é a guardiã desse sonho? Sou eu. Então, eu vou em busca dos projetos, das ações. A gente vai dividir as ações para isso. Nós vamos guardar dinheiro, nós vamos nos organizar, nós vamos mentalizar, criar esse lugar, pesquisar onde a gente quer ficar. Mas a guardiã daquela ideia é você, você que tem aquele sonho, você que trouxe aquele sonho. Então, é não delegar coisas que são importantes para outras pessoas num momento que é um momento seu de construção. E aí eu quero trazer aqui para vocês três pontos importantes para implementar no dia a dia. No dia a dia, independente se o dia é um dia portal, se o dia é um dia de virada de ano, se é o dia do seu aniversário, se é o dia da dia mais importante da numerologia, o dia a dia. Você definir suas prioridades no dia a dia. O que que é importante, o que que é essencial. Agradecer no final do dia é muito importante também. Eu, por muitas vezes, tinha um vício do tempo de CLT, que eram muitas tarefas que eu tinha no dia, mesmo pós-CLT, mesmo 2 anos tendo saído do CLT, eu ainda queria enfiar a mesma quantidade de ações. Era muita coisa para o dia. E coisas que, se eu olhasse para a semana por completo, eu tiraria do dia de hoje e colocaria para um dia seguinte, 2 dias depois, determinada ação. Ou, peraí, será que isso aqui eu realmente tenho que fazer nessa semana? Será que eu não posso dividir uma ação grande em micro ações? Então, eu tenho um curso para gravar. Aí você coloca lá na sua agenda assim, gravar curso tal. E era assim que eu fazia. Gravar curso tal. São quantas aulas? São quanto tempo de curso de material? São quantas horas? Cada aula é mais ou menos quantos minutos? São 3 módulos, 5 aulas cada minuto. Isso é mais ou menos 5 minutos cada aula. Então, eu tenho que reservar um tempo. Será que eu vou conseguir fazer isso tudo num dia? Ou será que não é bom eu dividir em 3 dias seguidos? Ou intercalar. Um dia eu gravo, outro dia eu dou foco a outras ações. No outro dia eu gravo, no outro dia eu dou foco aos outros trabalhos que eu tenho que fazer. Terceiro dia eu gravo. Se for um curso maior, grava ao longo de um mês. Até porque a vida não para agora. Se para você funciona melhor gravar tudo num dia, então tá bom. Mas você vai fazer o quê? Ações de preparação. Quantos módulos, quantas aulas, quantos minutos? Estimar o tempo de gravação. O que eu preciso fazer no dia anterior? Escolher as roupas, me preparar, cabelo e tal. Deixar as coisas organizadas. Dormir muito bem no dia anterior. O dia que eu vou gravar o curso, para estar com uma imagem boa, para estar descansada, para a voz estar funcionando. Peraí, nessa semana que eu vou gravar o curso, eu tenho que estar muito bem hidratada, então eu tenho que lembrar de beber mais água caso eu não me hidrate bem durante esses dias.
E quais são as ações que eu vou fazer após a gravação? E outra coisa, meu computador tem memória para salvar todas essas aulas? Ou será que eu tenho que limpar, preparar o computador antes? Eu tenho que limpar a câmera antes? Eu tenho que, ó, ver se o microfone está funcionando antes. São ações que quando a gente entra no detalhe, para uma ação tem muitos detalhes. E a gente também tem que olhar para isso. Criar rituais de alta frequência é a terceira ação aqui importante para implementar no dia a dia. Fazer mais exercícios de respiração. E aí eu falo por mim também. Preciso fazer mais. Não a respiração da meditação, é importante fazer meditação, mas a respiração até para poder ter mais entonação, ter mais voz, ter mais fôlego enquanto estiver falando, falar mais rápido. Então, é ter, né, fazer exercício de respiração no dia a dia, respirar melhor. Eu, no caso que corro muito na academia, né, eu gosto de correr na esteira, é importante fazer mais exercícios de respiração durante o dia, para quando eu for para academia puxar melhor. E eu tenho desvio de séptico, eu tenho rinite. Então, realmente, preciso fazer exercício de respiração. Entra nessa rotina, tem que entrar na rotina. Meditação, oração. A gente agradecer pelas ações que a gente está fazendo muitas vezes. E olha, mesmo terapeutas que falam de mentalidade, que falam de transformação, são essas as que mais se chicoteiam com palavras negativas. Então, ao invés de chegarem ao final do dia agradecendo pelo que fizeram, que conseguiram fazer, chegam no final do dia se julgando, reclamando que não conseguiram fazer, que não deram conta, que não foram boas, que não fizeram certo, que procrastinaram. Se o seu trabalho é desenvolver mentalidade para as pessoas, cocriação, alta frequência, esse vai ser um desafio grande para você. Então, estar atento sobre isso, observar isso e reprogramar todo santo dia, toda vez que vier pensamento de reclamação, você botar um de agradecimento. Quando você não tem tempo, aí é que você coloca uma oração para fazer, vai ser a virada de chave da sua vida, do seu negócio. E não é num dia portal, é no dia a dia, porque todos os dias são portais. Se você abre os olhos, acorda, ainda nessa existência, é nesse corpo, é nessa vida, é um portal. Todo dia a gente dorme, a gente viaja, faz as nossas projeções, a gente acorda de volta, é o portal retornando, né? Todo dia é um dia portal. A gente precisa lembrar disso e assumir a liderança do seu tempo, que eu já falei aqui, entre outros exemplos também, né? Mas você assumir a liderança. A liderança do seu tempo, você planejar o seu tempo, você planejar a suas tarefas, você não viver na urgência. Eu tinha um vício de viver na urgência, porque além de todas as crenças conscientes e inconscientes que eu devia ter, de familiar, tudo mais, eu trabalhava numa área que era uma área que tudo é urgente. Já ouviu essa? Tudo é urgente. Se tudo é urgente, nada é urgente. Tudo é prioridade. Se tudo é prioridade, nada é prioridade. Mas ainda assim, todo mundo se comportava e todo mundo pensava e todo mundo agia nesse ritmo frenético. Agências de publicidade. Eu costumava me questionar, eu falava, peraí, eu trabalho com médico, tem gente morrendo, eu tô salvando a vida de alguém, tem alguém coisando sangue para fora agora? Não, eu tenho que ajustar uma tabela, eu tenho que refazer um estudo, eu tenho que falar com uma emissora de TV, uma Globo da Vida, tenho que pedir a proposta para ela pela 15ª vez. Eu tenho que entrar numa reunião com um cliente que vende chocolate, ou com a outra cliente que vende passagem aérea de luxo, que eram os meus clientes. Não vou falar as marcas aqui. Então, por que que eu tô correndo? Se eu não sou médica, se eu não tô salvando vida, se eu não sou enfermeira, se eu não tô no pronto-socorro de um hospital? E a gente precisa pensar também sobre a nossa vida.
Por que que eu tô correndo? E por que que eu me deixei chegar ao ponto de correr? Por que que eu tenho que correr para hoje, no dia portal, eu fazer todas as ações e intenções que eu não fiz em nenhum outro dia da minha vida? Para aproveitar essa energia do dia portal? E depois? E antes? Então, pensem sobre isso. Pensem sobre isso. E se quiserem acompanhar mais os conteúdos, continuem aqui no canal. Toda terça-feira estou voltando a fazer conteúdos para vocês e pretendo fazer mais dias. E se quiserem acompanhar lá na outra rede também no dia a dia, principalmente com os conteúdos para quem empreende, que eu falo muito sobre energia, sobre frequência, marketing, marketing mesmo, marketing digital, marketing, negócios, plano de negócios. Então vem lá na outra rede comigo também, que é só colocar o meu nome. E tá aqui embaixo também, que é Shenda Elaine. Então eu espero que vocês parem de ficar só aguardando o dia portal, né? Que é isso que ninguém te conta sobre o dia portal. Eu decidi te contar hoje. Liderar a própria vida. Independente de ser um dia portal, até porque todos os dias que a gente acorda, que a gente continua vivendo aqui, é um portal. Então a gente tem que aproveitar esses portais diários, divinos e milagrosos